Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema de hoje é retinopatia diabética. O nosso convidado é o oftalmologista, Dr. Alexandre Pereira. Tudo bem, doutor? Me conta, o que é a retinopatia diabética? Nós chamamos de retinopatia diabética a soma, o conjunto das alterações que acontecem no fundo de olho daquelas pessoas que são diabéticas. Então, o diabetes ele leva gradativamente a hemorragias, alterações dos vasos, ao acúmulo de líquido. E o somatório dessas alterações, nós vamos dar o nome de retinopatia diabética. Que faixa etária do diabético é mais acometido? Tem mais essa prevalência dessa doença? A retinopatia diabética ela vai acontecer depois de 8 a 10 anos de diabetes. Antes de 5 anos, eu quase não encontro alterações no fundo de olho. Então, a pessoa precisa estar diabético para 10 anos para a gente ter essas alterações. Quanto melhor é o controle da glicemia, menos chance eu tenho de ter retinopatia diabética. Então, aquelas pessoas que são diabéticas há 10 anos, mas que conseguem manter um bom controle das suas taxas de glicose, provavelmente não terão retinopatia diabética. Como essa doença se instala na retina do diabético? Gradativamente, vai aumentando a resistência dos vasos ao fluxo de sangue, a passagem de oxigênio e de nutrientes, de alimentação para a retina. Quer dizer, a deterioração da microvascularização, né? Essa microcirculação ela vai perdendo a sua capacidade, vai formando a isquemia, a falta de oxigênio nos tecidos. Certo. O corpo ele tenta compensar essa isquemia. Então, ele dilata os vasos, ele vai criando novos vasos, uma vascularização alternativa para ele. Uma neoformação, né? Uma neoformação dos vasos, vai criando anastomose, vai ligando um vaso no outro. Esses mecanismos são muito bons quando você corta a mão e vai fazer a cicatrização da mão. Mas eles desorganizam a anatomia da retina, o sangue se interpõe na frente da retina. Então, esses mecanismos eles não são muito eficientes para compensar a retina, porque a gente precisa de uma anatomia perfeita, da arquitetura preservada do olho, para que a gente consiga ver o mundo em foco. O que se tem feito, então, de mais moderno no combate da retinopatia? Essa fisiopatologia, então a causa primordial de tudo é a isquemia, é o sofrimento da retina, do tecido pela falta de oxigênio. A comunicação do tecido com o corpo ela é química, então o organismo, a retina, ela produz o VEGF, que é a sigla em inglês de fator de proliferação vascular. Então esse VEGF ele é o primeiro fator a começar essa cadeia de eventos, de processos, que vai culminar com as hemorragias, com a perda da visão, com o descolamento da retina do diabetes. Hoje nós temos remédios que capturam esse VEGF e não deixam que esse VEGF leve as suas mensagens de socorro para o organismo. Alguns desses remédios são derivados dos corticoides. Nós usamos a dexametasona na forma de depósito. A dexametasona ela dura cerca de 30 dias. Então, nós temos remédios que são mais duradouros do que isso. A triancinolona, que também é um derivado da cortisona, mas que pode ter uma duração de até 4 meses dentro do olho. Então, são remédios que vão segurar esse VEGF e vão diminuir essa dilatação dos vasos e vão fazer com que o líquido se enxugue da retina, diminua o edema, vão fazer com que essas tentativas de sanar a isquemia aconteçam de uma forma mais branda. Quer dizer, basicamente você retarda o processo inflamatório, né? E você faz isso com injeção intraocular? É muito antinatural quando a gente fala de injeção intraocular, Às injeção vezes, no olho, né? No olho, Às vezes a pessoa fala assim, de graça tem injeção na testa, Mas no olho não. Mas no olho não, quer dizer, então nem de graça a gente pensaria, a gente gostaria de ter uma injeção no olho. Mas curiosamente, ela é muito confortável, ela é indolor, é surpreendente. As pessoas que passam pelo procedimento, elas mesmas se surpreendem. Falam assim, como eu fui corajoso, doutor? Como eu me comportei bem, não foi? Porque elas ficam surpresas de como o processo ele é indolor, é tranquilo, a pessoa tem muita facilidade de participar, porque não dói. Ela às vezes mais confortável do que a injeção no braço, porque a sua... porque você faz uma anestesia na córnea, né? Isso. Faz a punção praticamente indolor mesmo. A gente faz uma anestesia em 2 níveis. Eu pingo colírios, que já fazem uma anestesia, depois eu infiltro um pouquinho de xilocaína, então o colírio já prepara para a xilocaína e depois a gente faz a punção. Então ela é muito indolor, a pessoa não sente nada. E eu tenho
mais recentemente, quer dizer, remédios que foram feitos especialmente por engenharia genética. Certo. Então a gente decodificou, né, aquela cadeia de proteínas do fator do VEGF humano. Certo. E eu tenho remédios que são feitos no laboratório, são anticorpos feitos no laboratório, que elas se ligam ao VEGF e na hora que elas se ligam, ela anula. O VEGF ele deixa de ter função. Em vez de ele se ligar na célula, ele se liga nesse anticorpo humano feito artificialmente no laboratório. Na retinopatia, especificamente, ainda tem espaço para a utilização do laser? Durante muito tempo, nós imaginávamos, queríamos abandonar definitivamente o laser. O laser ele faz pequenas queimaduras na retina. Então ele me serve para destruir aquelas alterações iniciais, os microaneurismas. Alguns vasos que estão grosseiramente alterados eu destruo com laser. Cada vez que eu faço uma marquinha do laser, eu permito que mais oxigênio que está na coroide, que fica ali atrás da retina, passe para a retina, seja capaz de atravessar as barreiras do organismo. Então o laser é um bonito tratamento, mas cada tirinho que eu faço de laser, eu destruo uma pequena área da retina. Eu digo que a gente faz o trabalho ao contrário do Robin Hood. Né? Eu destruo os pobres para dar para os ricos. Para quem ainda tem saúde, né? Saúde, né? Então a gente destrói aquelas áreas que estão inviáveis ou aquelas áreas da retina que não têm função visual importante para eu canalizar os recursos para as áreas mais nobres, para as áreas mais saudáveis. Mas então você só usa o laser nos casos mais avançados que você não pôde tratar com as drogas? Eu uso nas duas pontas. Naqueles casos em que o laser ele vai ser tão pouco e tão eficaz, onde ele ainda é a melhor solução. E naqueles casos tão graves, onde os remédios sozinhos, os remédios eles têm um efeito limitado. Então a gente pode entender o remédio como uma ponte. Eu pego a pessoa que está numa situação de risco, de doença, e eu vou usar aquele remédio como uma ponte para chegar num outro lugar, um lugar de saúde. E é preciso então que o paciente ele participe, né? Ele faça essa trajetória ao longo da ponte, cuidando da pressão arterial, cuidando dos seus níveis de glicemia, mantendo uma atividade física regular, avaliando a dose dos remédios que ele está usando, né? Aumentando a insulina ou a quantidade... Praticamente cuidando da parte clínica da doença diabética, que é a doença parando metabólica, de fumar, né? Perdendo peso. Então, o remédio ele faz essa ponte. Quer dizer, quando o paciente não é capaz de mudar de hábitos, não é capaz de mudar de padrão de controle da sua doença, o remédio não vai ser suficiente. Quer dizer, assim, a gente não pode fazer um número infinito de injeções. Bem, doutor Alexandre, o WTN agradece a sua presença aqui. Esperamos poder contar, eventualmente, com um retorno. Eu agradeço o convite, foi um prazer. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.